Há 40 anos atrás, a Microsoft, até então mais conhecida pelo sistema operacional usado da IBM PC e compatíveis com o MS-DOS, lançou um produto chamado Windows. Seu objetivo era facilitar o uso do computador graças a um conceito e ferramentas revolucionárias, a interface gráfica e o mouse. Em vez de memorizar e digitar comandos complexos, bastava apontar para a opção na tela. Não foi um sucesso imediato, mas ao longo de vários anos, a múltiplas versões do sistema foi crescendo e conquistando o espaço, até dominar completamente a computação pessoal. Não faltam alternativas para Linux e Mac OS, mas para muitas pessoas o Windows é sinônimo de PC e é inconveniente que um possa existir sem o outro. O Windows foi evoluindo ao longo do tempo, mas você sabe a evolução e a história do sistema mais famoso da computação que foram escondidos dos olhos do público? Então esse vídeo é para você, pois nesse vídeo eu vou contar a história da evolução do sistema de computação mais famoso e o melhor do mundo. Antes já eu vou logo avisando que esse vídeo vai ser longo, então vamos nessa! Olá, o meu nome é Breno e sejam bem-vindos ao canal Escola Tecnologia. Hoje vamos estudar e falar sobre a história e evolução do Windows. A primeira parte dessa história começa no dia 20 de novembro, que foi lançado o Windows 1.0. Foi o começo de tudo. O software era uma interface gráfica e não um sistema operacional que rodava sobre o MS-DOS e não tinha um desktop como conhecemos hoje. O principal elemento da interface era um gerenciador de arquivos. Vinha com apps como Pattern, calculadora, agenda, editor de textos, o Writer e um jogo simples, o Husverse. Era possível ver vários aplicativos na tela ao mesmo tempo, dividindo o a meio, como no Android. Algo revolucionário na época, os apps abertos eram representados por ícones de rodapé na tela, o que lembra uma versão rudimentar da barra de tarefas do Windows 10. A primeira versão do Windows não foi popular e ela foi apenas uma das muitas interfaces gráficas para PC que surgiram após o lançamento do Macintosh da Apple. Uma das principais críticas era que o sistema era pesado, bastante pesado, exigindo, pesado assim entre aspas, né? Não quer dizer que ele é pesado em quilos, mas ele é pesado em gigabytes, no caso ele travava demais, tal, ele era pesado em gigas, exigindo um mínimo um PC XT com 2 drives de disquetes e 192 KB, 5 kilobytes, para rodar com 256 ou 512 kilobytes, sendo o recomendado, além de um mouse e uma placa de vídeo com modo gráfico. Esta foi a primeira versão do Windows onde a janela de um aplicativo podia ser sobreposta às outras, algo que para nós parece trivial. Também foi nela que termos relacionados à geração de janelas como minimizar e maximizar, fazendo sua estreia, o que muitos comandos ganharam atalhos de teclado, já que das críticas ao Windows 1.0 era que ele dependia demais do mouse. Dependia, na verdade. O Windows 2.0 também foi a primeira versão capaz de tirar proveito de poder de processamento das CPUs. Então, 286 e 356, sendo que no 356 era capaz executar múltiplos programas MS-DOS ao mesmo tempo, cada uma seção virtual do MS-DOS.
O Windows 3.0 foi, na verdade, o Windows 3.x ou 3.0 foi a primeira versão do sistema a ser um sucesso da crítica e público, com elogios em sua capacidade de multitarefas e facilmente de uso, com inovações como o gerenciador de programas, responsável pelos desktop, e o File Explorer, o gerenciador de arquivos. Ele estabeleceu o visual padrão do Windows pelos próximos 5 anos. Foi nele que surgiu o clássico Paciência, um dos jogos mais populares do mundo, o que os PCs deram os primeiros passos rumo à multimídia, com uma extensão chamada Windows 3.0. Witcher Multimedia Extension, que adicionava suporte de gravação e reprodução de som, dispositivos MIDI e joysticks analógicos. Em 92, surgiu o Windows 3.1, no caso 2 anos após do Windows 3.0, que foi em 1990. A primeira versão a se tornar popular aqui no Brasil, graças ao fim de uma reserva de mercado que limitava a importação de hardwares e softwares. Foi nele que surgiram as fontes Chip, que tornaram o sistema uma opção viável para o desktop Fluinger DTP, diagramação digital de livros, jornais e revistas, e coisas que corriqueiras, como a capacidade de arrastar um arquivo para o ícone de um programa para que ele seja aberto. Apoiando por uma campanha de marketing bilionária que incluiu o licenciamento de música Start Me Up dos Rolling Stones em um vídeo com os atores Jennifer Aniston e Matthew Perry de Friends. O Windows 95 chegou fazendo muito barulho no mundo todo. No mundo todo, usuários fizeram nas portas das lojas no dia do lançamento para conseguir uma cópia do software que prometia tornar os PCs ainda mais fáceis de usar. Foi nele que o menu iniciar e a barra de tarefas fizeram uma estreia, conceitos tão diferentes na época que toda uma indústria de livros e cursos surgiram para treinar os usuários no novo sistema. Sim, ter um curso de Windows 95, entre aspas. No currículo já foi uma vantagem. O Windows 95 prometia facilitar o upgrade de computadores graças à tecnologia Plug and Play. Bastava plugar uma placa de expansão como placa de vídeo, som, modem e etc. e instalar um drive para começar a usá-la, sem ter que se preocupar em configurar o IRQ e endereços de memórias manualmente. Nem sempre dava certo, mas era melhor que antes. Também foi a primeira versão do Windows pronta para a internet, entre aspas. As redes em geral, como uma pilha TCP e IP integrada como parte dos sistemas operacionais, o protocolo I é até hoje a espinha dorsal de nossas redes do MS-DOS, como principal sistema de operacional para computadores pessoais. Começou a diminuir. Versões do Windows de aplicativos como editores de texto, de imagens, planilhas já existiam há um tempo, mas o melhor suporte da multimídia fez com que os desenvolvedores de jogos que ainda estavam agarrados ao MS-DOS começaram a migrar para o sistema. O responsável por isso foi o DirectX, um conjunto de interfaces de programação que tornou muito mais fácil lidar com os gráficos, sons e joysticks. O foco principal no Windows 98 era a internet. O Internet Explorer se tornou um componente do sistema operacional, o que rendeu a um processo a Microsoft, que
Até mesmo o bom é o velho desktop foi conectado, entre aspas, um resumo chamado Active Desktop permitia mostrar sobre o papel de parede informações do widget. Widgets são coisas que você faz, escreve e tal, é se fosse uma coisa que você vai criando. Designs, né, tipo designs. Vidas do site da web utilizadas sempre que o computador fosse conectado à internet. Que massa, velho. Ele foi também a primeira versão do Windows com suporte nativo ao USB, drives e de DVD e ao barramento AGB, usando para placas de vídeos, aceleradores 3D que estavam se popularizando na época. O Windows Millennium Edition foi um tapa-buraco. Entre 98 e o Windows XP ficou apenas um ano no mercado. Foi uma última versão do Windows que havia rodado sobre o MS-DOS e tinha como principal atrativo um melhor suporte à criação e consumo de conteúdo, com utilitários com a Windows Movie Maker, Windows DVD Player e Windows Media Player integrados ao sistema. Entretanto, foi visto por muitos como um upgrade desnecessário, pois trazia pouca coisa que já estava disponível ou podia ser adicionada a Windows 98. Além disso, ganhou uma fama por problemas como desempenho e estabilidade. Em junho deste ano, foi nomeado como o pior sistema operacional deste ano de 2000. Tá, o ano 2000. Tá, a gente tá falando do ano que é isso. Foi cancelado de todos os tempos. Foi o pior sistema operacional de todos os tempos. Em um ranking da revista PC World. O Windows XP em 2001, depois de 16 anos no Windows, finalmente se tornou um sistema operacional de verdade. O Windows XP não dependia mais do velho MS-DOS. Por debaixo dos panos já era baseado no Windows NT, criado para o mundo corporativo. Com isso, a Microsoft uniu dois mercados sob um único sistema. A interface gráfica foi removida, ganhando mais cores e efeitos e abandonando o visual cinzento entre aspas. Adotando desde o Windows 3.0 um papel de parede padrão chamado Please, com fontes verdes sobre um céu azul, se tornou uma das imagens mais famosas do mundo, que no caso é essa daqui. O sistema operacional ganhou mais desempenho e estabilidade, embora as interfaces telas azuis ainda fossem comuns. O suporte de novas tecnologias, como o USB 2.0, FireWire 800 e CloudTrooper, para melhorar a legibilidade das fontes nos então novos monitores LCD. Inclusive eu tenho um vídeo explicando qual é o significado das cores de USB, link aqui no card. O resumo da troca rápida de usuários popularizou a prática de cada usuário do computador ter sua própria área de trabalho e preferência, tornando o computador mesmo que compartilhando mais pessoal. Foi no XP que a Microsoft começou a entregar mais recursos de segurança ao sistema operacional, como a central de segurança do Windows XP Server Spec 2, que facilitava a configuração de recursos como firewall do sistema e alertava caso não houvesse proteção antivírus instalada. Windows Vista 2007, uma das versões mais detestadas do Windows, junto com a Vista, nasceu de um projeto interno da Microsoft chamado Logger, uma revolução no Windows que incorporava várias tecnologias avançadas ao sistema operacional. Entretanto, um processo de desenvolvimento conturbado fez com que a Microsoft perdesse o foco, com o recurso sendo adicionado de forma desorganizada e sem uma preocupação com o produto final. Portanto, em 2004, a empresa apertou
o Reset paralisou o projeto Logron e reiniciou o desenvolvimento adotando uma metodologia que focava na alta qualidade de código e modularidade. Recursos de Logron considerados maduros suficiente foi mantido, enquanto outros foram adiados para futuras versões do Windows. Eles atualizaram esse sistema para futuras versões. O principal foco de vista foi a segurança após vários incidentes com o Word e vírus que afetaram milhares de usuários no Windows XP ao longo dos anos. Recursos como o UAC, User Access Control, a janela que pede permissão ao usuário antes de que um aplicativo modificar parte do sistema, nasceram desta preocupação. A interface foi novamente remodelada com mais efeitos e transparências, um estilo visual que foi chamado Aero. Recursos como a busca instantânea, reconhecimento de voz, o Windows Defender, o anti-malware, o utilitário de backups e restauração de dados foram integrados ao sistema. O Windows Update foi simplificado. Entretanto, todos esses recursos exigem mais hardware e a Vista rapidamente ganhou fama de ser um sistema lento e pesado. Mudanças no sistema de drivers introduziram instabilidade no funcionamento de vários componentes do hardware, e os usuários não se acostumaram com recursos como o UAC, que exigia confirmação para realizar ações que antes eram automáticas. O Windows 10 2009 adicionou melhor suporte a recursos comuns a muitos dos computadores modernos, como processadores com múltiplos núcleos, unidades SSD e múltiplas placas de vídeo. Além disso, a estabilidade e o desempenho melhoraram significativamente em relação ao Windows Vista. Agora era possível prender apps à barra de tarefas e os ícones podiam ter atalhos de list para tarefas comuns dentro de um app. E gerenciamento de janelas também ganhou novidades. Um recurso útil que surgiu foi a possibilidade de colar, no caso, se copiava e cola, janelas à direita, à esquerda ou à esquerda da tela, facilitando rodar dois apps lado a lado, com cada um ocupando metade da tela, algo que curiosamente era o padrão no Windows 1.0. O sistema foi bem recebido e geralmente visto como um upgrade em relação ao seu antecessor. Curiosamente, ele ficou ainda mais popular depois de que o Windows 8 foi lançado, por motivos que vamos explicar a seguir. Em 2012, do Windows 8, o visual componente padrão do Windows estavam bem estabelecidos, apesar de revolução ao longo dos anos. O jeitão do sistema era basicamente o mesmo desde o Windows 95. Barra de tarefas no rodapé da tela, relógio no canto inferior direito, menu iniciar no canto inferior esquerdo e apps rodando em janelas que podiam ser posicionadas e sobrepostas à vontade. Então a Microsoft, uma empresa notoriamente avessa a grandes mudanças, foi o impensável no Windows 8. Mudou completamente toda a interface do sistema de uma vez só, inspirada para a popularidade nos smartphones e tablets. Decidiu trocar o menu iniciar pela tela iniciar. Desktop foi substituído por blocos coloridos de vários tamanhos e divertidos em categorias, representando os apps. Alguns desses blocos podiam ser dinâmicos, trazendo informações constantes e atualizadas, como a notícia ou nome música que está tocando na multiplay, na mídia play, ou previsão do tempo. O design era parte de uma linguagem visual chamada Metro, uma evolução de usar nos Windows Phone, com mais espaço entre os elementos de tela, títulos grandes e menus.
simplificados, com cores primárias sendo usadas para dar destaque em fase em era os aplicativos rodando em tela cheia, reduzindo a poluição visual. O sistema ganhou uma loja de aplicativos e surgiram duas classes de apps, os tradicionais que adotavam visual convexão de uso dos sistemas passados e os modernos que adotavam a nova linguagem. Apenas os modernos estariam disponíveis na loja. Segundo a Microsoft, uma justificativa era a mudança foi a necessidade de tornar o Windows mais fácil de usar em PCs, com telas sensíveis ao toque que estavam começando a se popularizar. O velho desktop ainda estava disponível, mas escondido com um aplicativo dentro da tela iniciar. Os usuários, claro, detestaram a ideia, além de ter que aprender a lidar com uma interface completamente nova. Os dois mundos estavam constantemente em choque e não era raro uma mesma ação ter resultado completamente diferente dependendo do app que você estava usando. Tarefas simples em um lado eram complexas ou impossíveis no outro, e por aí vai. Um exemplo era a configuração do sistema. Metade das coisas tinham que ser feitas no velho painel de controle do Windows 7 e a outra metade no novo app configurações. A Microsoft inicialmente bateu o pé dizendo que a nova interface era o futuro e que os usuários teriam que se acostumar rapidamente. Dezenas de utilitários surgiram para desabilitar a nova interface e fazer o sistema se comportar de uma forma mais familiar. A pressão foi se acumulando e no Windows 8.1 a empresa finalmente cedeu e deu ao usuário a opção de escolher qual seria a interface padrão do sistema, a nova ou a clássica. Finalmente chegamos ao Windows 10 e o principal destaque desta versão foi a reversão da interface comum para o tridimensional paradigma desktop do Windows 7, com barra de tarefas e menu iniciar. Recursos do Windows 8 como os apps modernos e a loja de aplicativos persistente, mas de forma muito mais integradas, e a interface tradicional é muito mais familiar aos usuários de longa data. Para tirar o gosto ruim da boca dos usuários, a incentividade e a migração a Microsoft fez algo inédito e ofereceu o sistema durante um ano como um upgrade gratuito para qualquer usuário que já tivesse uma cópia legalizada do Windows 7 ou 8 no computador. Mesmo após o fim deste período, ainda é possível migrar gratuitamente uma cópia do Windows 7 para o Windows 10. O sistema chama a atenção pois está consistente evolução. A Microsoft lança semestralmente um pacote de atualizações que, além de corrigir bugs, adicionar novos recursos ou modificar os antigos, o que fez com que o Windows 10 que você usa hoje seja muito diferente do que foi lançado há 5 anos atrás. Você pode usar o Windows 10 e o Windows 11 por causa que hoje o Windows 11 ele também está, entre aspas, gratuito, né? Que você precisava do TPM 2.0, mas agora você não precisa mais. Pode instalar em qualquer computador. Acho que você aí de casa ainda está com o Windows 10, né? Ou Windows 11. Comenta aí embaixo. Além disso, essas atualizações são gratuitas e entregues via o Windows Update. De certa forma, o Windows passou a se comportar como os Mac OS, que anualmente ganham uma nova versão disponível a todos os usuários. Basta clicar em atualizar e esperar o download. A diferença é que o Mac OS ganha uma nova atualização ou codinome cada ano, como Yosemite, Catalina ou Big Sur, enquanto as novas versões do Windows continuam sendo, como todo, o Windows 10. Não sabendo o que o futuro reserva para os nossos computadores pessoais, talvez eles sejam aparelhos com duas telas como o tablet, Surface Neon e seu Windows 10X, ou então PCs dobráveis como o Lenovo ThinkPad X1 Fold, que sabe portáteis baseados em processadores ARM com Surface Pro X, mas pode apostar provavelmente o Windows
ou seus descendentes estarão de alguma forma. O Windows 11 é um sistema operacional em a versão atual do sistema Microsoft Windows, série de sistemas operacionais para computadores pessoais, laptops e tablets, desenvolvido pela Microsoft, anuncia em 31 de agosto de 2021. É lançado em 5 de outubro de 2021 como o sucessor da versão Windows 10, lançado 6 anos antes em 2015. No final de 2020, foi anunciado que era planejado uma grande atualização para o Windows 10, dominada Survivor. O Windows 11 está disponível como uma atualização gratuita do Windows 10 por meio do Windows Update para dispositivos compatíveis. Em 2015, no período lançado do Windows 10, a Microsoft e seus representantes confirmaram que não haveria lançamento de um novo sistema operacional da família. Joel Nixon, engenheiro de software do Windows, afirmou que na época, agora eles estamos lançando o Windows 10, é porque o Windows 10 é a última versão do Windows, todos ainda estávamos trabalhando nele. A mudança provavelmente teria acontecido em razão da recepção negativa do Windows 8, mas foi inesperada para o grande público devido ao ciclo regular de 3 anos entre cada sistema operacional previamente estabelecido. A justificativa oficial era de que o Windows 10 a partir dali receberia atualizações a cada certa qualidade de meses, substituindo a necessidade de um sistema operacional completamente novo, pois novas funções poderiam ser gradualmente adicionadas. Aparentemente, a estratégia da Microsoft seria transformar o Windows em um serviço, ou ao invés de um sistema onde seria necessário comprar uma cópia para usá-lo, semelhante ao Windows 10, que foi inclusive disponibilizado como uma atualização gratuita. No final de 2020, foi anunciado que a Microsoft planejava uma grande atualização para o Windows 10, inicialmente chamado pelo codinome Survivor. Na conferência de desenvolvedores Microsoft Build em 2021, Satya Nadella, diretor executivo da Microsoft, sugeriu que o Windows teria uma grande atualização, uma das mais significativas atualizações do Windows da última década. Em suas palavras, assim, sugeriu-se a possibilidade de haver uma próxima versão do sistema da Microsoft em breve. Em 10 de junho foi divulgado que o Windows Survivor não seria mais uma atualização do Windows 10, mas sim um sistema à parte que provavelmente consistiria com o seu antecessor. 4 dias depois, foi anunciado o fim do suporte do Windows 10 para 14 de outubro de 2025. No mesmo dia, a Microsoft anunciou um evento dedicado somente ao Windows em seu website oficial, com data posta para 24 de junho. 9 dias antes do evento, do dia 15 de junho, algumas fotos em uma beta do sistema foram vazadas, revelando a interface, funções de aplicativos novos e a volta do widgets. As funções de aplicativos novos e a volta as capturas de tela do sistema operacional foram publicadas primeiro no site chinês Baidu. As maiores mudanças são aparecidas na barra de tarefas, pois os ícones de programas aparecem centralizados, incluído também um novo botão de menu iniciar, que é uma versão simplificada que existe no Windows 10. Há também uma opção para descentralizar os programas da barra de tarefas e o botão de menu iniciar, colocando os lados esquerdo, bordas arredondadas, também são percebidas por todo o sistema. Esta versão foi anunciada oficialmente dia 24 de junho de 2021, sem a empresa informar uma data específica para seu lançamento, apenas informou que a atualização chegaria no fim do ano, mas o lançamento ocorreu dia 5 de outubro de 2021. Desde o lançamento do primeiro Windows em 1985, a Microsoft gera curiosidade em relação às próximas gerações do sistema. Com o lançamento do Windows 11 completa 3 anos, ele já em 2021, completa 4 anos já daqui a pouco. Os olhos de comunidade tecnológica já se voltaram para o futuro com rumores sobre a nova versão do sistema batizada informações do Windows 12 ganhando força. Embora a Microsoft ainda não tenha se pronunciado oficialmente sobre o desenvolvimento do Windows 12, há indícios da existência do projeto. A expectativa é que o lançamento ocorra em 2025, esse ano.
possivelmente entre setembro e outubro, coincidindo com o fim do suporte ao Windows 10. As principais informações sobre o Windows 12 vêm de fontes não oficiais, como o jornalista Jack Bird, do site especializado Windows Central. Uma das principais apostas sobre o Windows 12 é a intensificações de integração com a inteligência artificial AI. O Windows Copilot, assistente virtual lançado recentemente, deve ser expandido, aprimorado, oferecendo recursos como pesquisa inteligente e recomendações contextuais, até mesmo a possibilidade de antecipar as necessidades do usuário. Além disso, especula-se que o Windows 12 possa trazer um novo assistente virtual, semelhante ao Cortana, que foi descontinuado em 2021. Esses assistentes seriam capazes de interagir com o usuário por comandos de voz, executando tarefas e oferecendo informações de forma mais natural. O layout do Windows 12 deve ser mantido, do Windows 11, na verdade, mantido em sua essência, mas deverá ter algumas mudanças. A barra de tarefas pode se transformar em uma bandeja flutuante de aplicativos parecido com o Dock e o Mac OS, agrupando as funções da barra atual. O botão iniciar e os aplicativos fixos, a barra de pesquisa, por sua vez, seria deslocada para o topo dela. Essas mudanças na interface fazeriam aprimorar a experiência em tablets e dispositivos com tela sensível ao toque, além de trazer animações e gestos mais fluidos na tela de login. A tela de login também pode ser atualizada. O ícone de clima será adicionado ao canto superior esquerdo da tela. Em outras especulações sobre o Windows 12, destaca-se que há possível inclusão de anúncios no menu inicial, algo que já foi testado pelo Microsoft no Windows 12, mas posteriormente removido. Essas possibilidades têm gerado debate entre os usuários, que estão divididos entre as preocupados com a invasão de privacidade e aqueles que consideram que isso pode ajudar a financiar o desenvolvimento do sistema operacional. Além disso, o novo sistema pode exigir hardwares mais recentes, deixando para trás alguns modelos que ainda mantêm suporte à assistência Microsoft. O objetivo será oferecer uma experiência melhor, especializada àqueles relacionados a AI. O Windows 12 também pode trazer melhorias em termos de hardware e arquitetura. Espera-se que um suporte aprimorado para processadores ARM, impulsionando a adoção de PCs com chips ARM, a modularização do sistema, o que facilita atualizações, melhorias de segurança e permitiriam a personalização de sistemas de usuários. Entre outras especulações sobre o Windows 12, destaca-se que a possível inclusão de anúncios no menu inicial, algo que já foi testado pela Microsoft em 2011, mas posteriormente removido por questão de... E quando o Windows 12 não chega, a Microsoft estaria aprimorando o Windows 11. A próxima grande atualização prevista para o segundo semestre de 2024, batizada de Windows 11 24H2, trata novidades como o suporte ao comando sudo, funcionalidade que permite um usuário comum ter acesso às coisas que só um administrador pode fazer, além de melhorias em desempenho, segurança e funcionalidade. Essa atualização será baseada na nova plataforma Geranium, que também deverá servir de apoio para o futuro Windows 12. Nossa, né? Todo dia que você aprende sobre o Windows, né? Então, se você gostou de aprender a história e a evolução do Windows, as fontes são horizondigital.com.br, Wikipedia, ORG, terra.com.br. Então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ative o sininho das notificações, pois aqui no nosso canal eu vou te dar aulas, dicas e histórias da tecnologia. Então assiste o vídeo mais novo, um vídeo mais em alta, e até a próxima.